Como eu disse já na palavra dos dízimos e ofertas, se vamos fazer uma reforma, é uma atitude de sabedoria revisarmos a base. Uma pessoa que compra uma casa antiga para ser reformada, uma das coisas que ela deve avaliar é como está a estrutura da casa, não só os alicerces, mas as colunas, como é que está a parte de sustentação do teto, para que não seja aquele ambiente restaurado, embelezado, às vezes até ampliado, mas depois tem um problema estrutural. E nesse caso aqui, o apóstolo Paulo está tocando em algo que é fundamental para que nós vivamos essa reforma de Deus na nossa vida. Para que nós sejamos realmente transformados e de uma forma rápida, de uma forma sobrenatural. Quando eu falo rápido, não é com ansiedade. É sabendo que Deus vai fazer isso não só através de esforço humano, mas Ele vai fazer isso através da ação do Seu Espírito nas nossas vidas. Deus está trabalhando na vida de cada um de nós. E nós devemos ter consciência disso, de que o simples fato de estarmos aqui é porque Deus tem interesse na nossa vida, está trabalhando conosco e quer nesse trabalho de fortalecer o nosso espírito, nos abençoando com fé, nos dando desejo de adorarmos a Deus, curando a nossa alma, restaurando a nossa alma dos traumas, das feridas que sofremos no passado, renovando a nossa mente. Ele quer nos fazer sermos pessoas mais parecidas com Jesus. Quanto mais a sua vida se parecer com Cristo, mais feliz você será. Mais útil você será no reino de Deus. Mais próspero, mais abençoado você será no reino de Deus. Amém? Quando nós nos determinamos a crer em Jesus e a buscar a face dEle, a nossa vida deixa de ser cisterna e passa a ser fonte. Jesus disse isso. Aquele que crê em mim, de dentro dele fluirão rios que jorrarão na direção da eternidade. Então eu paro de só receber. Cisterna, que é caixa d'água, que é buraco cavado na terra para guardar a água da chuva, em tempos de escassez, só recebe água e guarda a água fica lá parada. Mas Jesus diz que nós seríamos fontes, que nós seríamos rios, se estivéssemos conectados a esse rio maior, que é o rio de Deus. Amém? Que é a vida de Deus em nós, que é o Espírito Santo de Deus fluindo através de nós. E o apóstolo Paulo diz que um dos canais dessa vida de Deus, dessa sabedoria de Deus, é a nossa mente, que precisa ser transformada, que precisa ser renovada. Por quê? Porque a mente de uma pessoa é construída através de todas as impressões, de todas as informações, de todo o conhecimento que ela foi recebendo ao longo da vida. Desde bebezinhos, desde criancinhas, somos formados, somos instruídos com determinadas ideias, com determinadas culturas. A formação de uma criança que está num lar cheio de amor, onde os pais conhecem a Deus, onde os pais tiveram acesso à cultura, puderam frequentar a escola, são formados, têm algum nível de conhecimento. É diferente de uma criança que nasce, por exemplo, numa favela, no meio do tráfico, no meio do crime. Por quê? Não que uma tenha conhecimento, tenha uma cultura formada e a outra não. Não, são dois tipos de culturas diferentes. Aquela que está lá, infelizmente, no tráfico, no meio do crime, nascido lá num lugar muito carente, ela tem um tipo de formação, um tipo de cultura. Eu me lembro de há pouco tempo ter assistido um programa de televisão, onde a ideia daquela reportagem era entrevistar os meninos de 10, 12 anos. E perguntavam para ele, o que você quer ser quando você crescer? Você quer ser médico? Você quer ser advogado? Você quer ser engenheiro? Ele falava, não, quero ser traficante. Porque é a imagem que era passada para ele, era a informação que ele tinha do ambiente, de que naquela jurisdição ali, naquele ambiente, a pessoa mais bem-sucedida,
dentro, lógico, de uma visão enganosa, de uma visão equivocada, era o traficante. Porque o traficante era o cara respeitado, o traficante era a pessoa que tinha dinheiro, o traficante era o que tinha as mulheres mais bonitas e que mandava em tudo. Então, o sonho deles era isso. Por quê? Porque aquela mentalidade foi sendo incutida neles. Foi aquilo que eles puderam ir absorvendo do meio onde eles viviam, onde eles vivem, né? E nós não podemos esquecer que nós viemos de um lugar. Aqui, com raras exceções, eu creio que uma minoria aqui talvez tenha nascido num lar cristão, tenha tido pais já cristãos, evangélicos, né? Mas a nossa grande maioria foi, o histórico da maioria das pessoas aqui, incluindo a minha própria vida, é de termos vindo do mundo, de termos vivido uma vida no pecado, uma vida sem Deus. E enquanto nós estivermos no mundo, a mentalidade mundana, a mentalidade pagã, ela foi sendo impressa em nós, através de ideias, de conceitos, de hábitos, que formaram uma mentalidade. Mas de repente, por misericórdia e graça divina, Deus decidiu por nos amar desde o princípio, por te amar desde que você estava no ventre da sua mãe. Ele decidiu te tirar do mundo e te trazer para o reino de Deus. Ele decidiu transformar a sua vida, tirando você da condição de ser uma pessoa do mundo e passando você, transportando você do império das trevas, de debaixo daquele jugo do pecado, para o reino do Filho do seu amor. Então, de pecador, de uma pessoa com uma mentalidade humanista, meramente racional, meramente mundana, você foi cheio do Espírito de Deus, você foi convidado a fazer parte do reino de Deus e você aceitou, quando você aceitou Jesus, e você então agora se tornou filho de Deus, filho do reino do amor de Deus. Amém? E nesse processo, Deus pode nos dar um novo espírito. Ezequiel capítulo 36 diz que o Senhor nos purificaria das nossas impurezas e Ele nos daria um novo espírito e um novo coração. Tiraria o coração de pedra e nos daria um coração de carne. Então, o espírito é novo, mas a alma é a mesma alma. E se a alma não pode ser trocada, para nós não termos no processo de nos convertermos uma amnésia, a ponto de não sabermos mais quem nós éramos lá no mundo, a gente vai continuar com a mesma mente, com o mesmo cérebro, com a mesma personalidade, com o mesmo nome, com a mesma identidade mental, emocional. O que precisa acontecer com a nossa alma? Ou seja, com a nossa mente, que é a sede das nossas ideias, das nossas emoções, do nosso intelecto e da nossa sensibilidade. Essa área da nossa vida precisa ser renovada. Ela precisa ter um processo de substituição dos arquivos velhos. Quais eram os arquivos velhos? Das ideias do mundo. Às vezes dos ensinos que os nossos pais nos deram até com amor. Minha mãe, minha família, por amor, por ser essa a fé deles, me presentearam desde criança com objetos que eu, quando cheguei na vida cristã verdadeira, quando eu cheguei a ter os meus olhos iluminados pelo Espírito Santo, eu percebi que eram objetos que simbolizavam idolatria, que não traziam para a minha vida bem como minha família estava me dando. Isso é o quê? Isso é uma renovação de mente. Porque até aquele momento, antes de conhecer a Jesus, eu tinha uma ideia, um conceito a respeito da religião e da fé. Era uma fé apoiada em objetos. Era uma fé através de uma medalhinha de um santo católico que pudesse me abençoar, me proteger e tudo mais. Mas de repente eu chego em Cristo e entendo que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. O único santo protetor verdadeiramente é Jesus Cristo, porque todos os outros foram e continuam sendo protegidos por Ele. Então, o que representa essa mudança que se processa em nós? Pela presença de Deus na nossa vida, pela ação do Espírito Santo na nossa vida, representa não só uma mudança espiritual, uma novidade espiritual, porque recebemos um novo espírito. Que espírito é esse? Não é mais o espírito humano,
é o Espírito Santo de Deus. Hoje, cada um aqui que crê ser Jesus Cristo, aquele que ressuscitou de entre os mortos, tem dentro de si o Espírito Santo de Deus agindo, governando, transformando, iluminando os seus pensamentos, as suas palavras e as suas atitudes. E o apóstolo Paulo diz que esse é um processo necessário, porque, como eu já disse, o espírito é novo, mas a mente precisa ser renovada. O que é o processo de renovação de mente? É um processo que, através de uma palavra que tem sua origem no grego, que é metanoin, e na transliteração para o português vira metanoia, significa mudança de mente. Por que Deus escolheu falar sobre isso hoje? Porque para que nós vivamos realmente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para que nós possamos viver na essência e na prática essa reforma que Deus quer fazer na minha e na sua vida, nós precisamos ter mudado a nossa mente em primeiro lugar. Isso é base. Isso é base. É como eu entendo a Deus. É como eu entendo quem é Deus. É como eu entendo a fé. Quais são as ideias que eu tenho acerca de Deus? Quais são as ideias que eu tenho a respeito da minha vida com Deus? E é lógico que essas minhas ideias, o que estiver construído dentro de mim pelo Espírito, na minha mente, vai influenciar a minha linguagem, que vai redundar numa mudança posterior de atitude. Então, não existe reforma sem mudança de mente, sem mudança de linguagem e sem mudança de atitude. E nós vamos estar, se Deus permitir, falando sobre esses 3 aspectos nos próximos domingos. Hoje eu estou falando sobre mudança de mente. Se Deus permitir, no domingo que vem falarei sobre mudança de linguagem. E na próxima, no outro, sobre mudança de atitude. E eu não creio que isso seja uma ideia minha. Eu creio que isso seja um trabalhar de Deus, uma direção vinda de Deus, para que realmente a igreja viva essa transformação verdadeira desde a base. Eu fico muito incomodado se essas palavras proféticas forem sobre a nossa vida só um tema, só um título. Não, eu quero crer que esse realmente é um ano onde Deus vai reformar a sua vida e vai modificar tudo aquilo que te entristece, tudo aquilo que te oprime, tudo aquilo que te angustia, tudo aquilo que te limita. Para quê? Para que você viva a vida melhor, a vida nova e melhor que o Senhor quer te dar. Mas isso só será possível se você viver esse processo de metanoia, esse processo da sua mente ser renovada, de você deixar os pensamentos velhos, de você deixar os pensamentos humanos e mundanos, e deixar que Deus trabalhe na sua mente, para que você tenha conformado em você a boa mente de Cristo. Amém? Você não vai ter uma mente humanista, onde o homem, o ser humano, é o centro do universo. O homem sabe tudo, o homem pode tudo. Isso é a mente humanista. Essa mente, ela exclui a Deus. Essa mente é a mente que faz o homem pensar que ele não precisa de Deus. Mas eu quero te dizer que Deus sem nós continua sendo Deus. Mas nós sem Deus não somos nada. E isso, muitas vezes, é um confronto na vida do homem, quando ele está com saúde, com sabedoria, com dinheiro no bolso, potencializado pelos seus dons e talentos, trabalhando, correndo daqui para ali e de lá para cá, mas de repente ele recebe uma notícia terrível de que ele está com um câncer mortal. Nessa hora é um confronto de Deus na vida da pessoa, porque a pessoa, nessa hora, ela para. E ela fala, minha sabedoria não vai ajudar, meu dinheiro vai ajudar, mas não vai resolver, meu esforço nessa hora não vale nada. Eu não tenho como resolver esse problema. E nessa hora é que Deus permite o homem refletir para dizer, eu acho que talvez Deus possa me ajudar. E eu dependo de Deus nessa hora. Eu dependo de Deus me salvar, eu dependo de Deus me fazer superar esse processo. E nessa hora, muitas vezes, quando nós nos voltamos para Deus dessa forma, se estamos caídos, Deus nos levanta. Se estamos separados, divorciados, Deus restaura o nosso casamento. Se estamos oprimidos, cativos de uma enfermidade ou de um vício, Deus nos liberta e nos cura. Amém? Então, esse processo começa pelo agir de Deus na nossa vida, vindo na nossa direção.
Não foi você que buscou a Deus, foi Deus quem buscou a você. Porque para você poder estar na presença de Deus hoje, houve um estímulo que partiu de Deus. Dele enviar alguém a você para pregar a palavra de Deus. Ele enviou alguém para falar a você que Jesus estava vivo. Ele enviou alguém que pregou para você um evangelho, transmitiu para você uma ideia de que você não precisa mais sofrer, porque Cristo Jesus naquela cruz já sofreu no seu lugar. E o que Deus tem para você em lugar de uma vida de sofrimento, de uma vida de morte, sem esperança de futuro, vai ser substituído não só por uma vida boa aqui na terra, como uma vida também eterna no céu. Quantos creem nisso? Essa é a promessa do nosso Deus para nós. Pode dar um aplauso ao Senhor. Mas isso depende de um processo onde somos participantes. Diga assim: Deus não faz tudo sozinho. Ele interage comigo. Você é instrumento da sua própria restauração. Você é instrumento da sua própria transformação. Porque Deus opera assim. Deus foi até você te oferecer a salvação, mas você teve que fazer uso do seu livre-arbítrio para aceitar Jesus. Você teve que tomar a decisão de mudar a sua vida e começar agora a buscar a Deus. E isso não é um passo em falso, nem tampouco é uma ação em vão. Isso vai redundar em muitos resultados positivos na sua vida, na sua família e no seu futuro, pode ter certeza disso. Se o mundo te oprime, o mundo te ofende, te chamando de tolo, porque você põe uma Bíblia debaixo do braço e vem para a igreja, saiba que o seu gesto, o seu ato, na verdade, é um ato de sabedoria. Porque você está buscando a face daquele que pode, sim, mudar a sua vida para melhor e transformar todos os problemas que você enfrenta, que você vive, de uma forma real. Eu sempre insisto nisso, que a gente precisa viver o Evangelho com genuíno amor pela pessoa de Deus, mas também com uma expectativa de viver transformações com Ele. O Evangelho não é blá blá blá. O Evangelho é mudança de vida. O Evangelho é resultado de ações de fé. Amém? Eu, quando vou entregar o meu dízimo, quando eu vou devolver o meu dízimo lá, e eu faço esse dízimo para fora, eu dizimo na vida, no ministério do apóstolo René, o que eu faço? Eu vou com confiança. Eu vou com a fé de que quando eu vou fazer aquilo, eu já sei que eu estou consagrando minha vida a Deus e que o devorador não vai poder tocar no que é meu, e além daquilo, Deus vai me abençoar, porque eu não só dizimo, eu oferto. E eu vou com fé. E é necessário você ir com fé. É necessário fazer as coisas com fé. É necessário dizimar e ofertar com fé. Porque a Bíblia diz que o lavrador, quando semeia, ele não semeia aleatoriamente, ele não semeia assim, quem sabe vai nascer alguma coisa, joga a semente para lá. Não, ele joga e fica orando a Deus, ele fica pedindo que venha chuva no coração dele. E ele fica esperando por aquela semente. E se surgirem ervas daninhas ali, ele vai arrancar. E se surgirem pragas, ele vai combater. Por quê? Porque ele está esperando por aquele resultado. E a nossa fé, às vezes, é uma fé superficial, onde a gente faz as coisas de uma forma mecânica. Não venha orar por orar. Venha orar para atender tabela de oração. Não venha orar sem saber o que você está fazendo. Não, venha orar na expectativa. Eu vou lá orar por mim. E vou orar pelos meus irmãos. E nesse processo de eu buscar a face de Deus, coisas grandes, coisas maravilhosas, coisas poderosas vão acontecer, porque a oração do justo muito pode em seus efeitos. Amém? Então a gente tem que vir com essa busca. Esse é o ano de uma busca, principalmente para nós, Igreja El Shaddai. Eu fico feliz de saber que todos os dias tem oração 6 horas da manhã aqui. Mas às vezes eu vejo a foto, o relatório, os valentes da oração. Tem 2 pessoas orando numa igreja de 2.000. Tem problema não, glória a Deus pelos 2. Mas eu quero dizer para você, ao invés de você se lamentar, de você se angustiar com os problemas, se sentir impotente diante deles, venha buscar a face de Deus. Comece o seu dia orando na presença de Deus. Entregue as primeiras horas do seu dia, ainda que isso te custe um sacrifício, a Deus, para ver se você não vai viver naquele dia, naquela semana, não só uma atmosfera, uma coisa interior de muito mais paz,
como também você vai viver milagres pela graça de Deus que vão ser surpresas na sua vida. Sem que você perceba, as portas vão se abrir, as coisas vão acontecer. As bênçãos vão te visitar. Porque a Bíblia diz que quando nós buscamos a face de Deus com fé e com obediência, o que acontece? As bênçãos vêm e nos alcançam. Amém? Então, o apóstolo Paulo está justamente aqui dizendo isso. Olha o que ele está falando. Eu rogo a vocês, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo está dizendo assim, para que Deus possa transformar a vida de vocês, vocês precisam se expor a Ele. Você precisa fazer um sacrifício vivo, de buscar a presença de Deus, de estar perante a face de Deus. É isso que você está fazendo nessa manhã. Você está aqui hoje, buscando a face de Deus, vindo para adorar a Deus, vindo para ouvir a voz de Deus, e expor a sua mente, ou a sua mentalidade, a ação do Espírito Santo, que está usando a minha vida, isso te custou sacrifício. Por isso é sacrifício vivo. Por que Paulo usa esse termo, sacrifício vivo? Primeiro, por causa da tradição, que os sacrifícios e ofertas oferecidos no Velho Testamento, por aquele povo, e às vezes até por outros povos, que iam além, sacrificando até vidas humanas, crianças, por exemplo, no fogo, para poder conseguir o favor de algum Deus, coisas que Deus não aprova e nunca abençoou, né? Eles ofereciam sacrifícios mortos, porque os animais eram mortos. As crianças eram sacrificadas, sendo passadas no fogo em oferta a um Deus chamado Moloque. Da onde vem o termo Moleque. Não chame seu filho de Moleque, porque essa é uma ideia mundana, essa é uma expressão mundana, né? A palavra Moleque vem de Moloque. Então, e geralmente se chama um filho de Moleque porque quando ele está meio perturbadinho assim, né? Quando ele está aquela coisa abençoada, né? Suado, quebrando tudo dentro de casa, correndo daqui para lá, fazendo coisa errada, não assistindo, não estudando, né? Vai estudar, moleque! Não, mude a linguagem. Agora, na sua mente, você já sabe de onde vem esse termo, você já sabe que isso fala de uma regência espiritual maligna, então não mude a mente e mude também a linguagem. Mas, então ele fala isso, ele sabendo que o povo estava acostumado a oferecer sacrifícios mortos, Paulo diz, agora o Senhor não quer mais sacrifícios de animais ou pessoas mortas. Deus quer o sacrifício vivo, o sacrifício de vida. Não é o sacrifício mais de derramar sangue, porque Jesus já morreu na cruz uma vez por todas. Depois do sacrifício de Jesus na cruz, todo sacrifício de sangue, derramamento de sangue de animais em religiões africanas, trabalhos aí na esquina de galinhas mortas, tudo isso é abominação a Deus. Deus não se agrada disso, Deus não abençoa isso. Deus não aprova isso. Isso muito pelo contrário, em vez de trazer a bênção sobre a vida das pessoas, traz maldição. Por quê? Porque o sacrifício agora que Deus deseja não é mais o sacrifício de morte. Você não precisa se matar para agradar a Deus. Você não precisa dar o seu corpo para ser queimado, como diz o apóstolo Paulo lá em Coríntios 13. Você precisa entregar parte da sua vida, ou melhor, a sua vida toda, para o louvor da glória de Deus. Quando eu digo parte da sua vida, é para você entender que você não vai agora abdicar de tudo, abandonar a sua família, se enfiar dentro da igreja, virar um monge, ser adepto de uma religião, onde você vai romper com a vida comum. Não. Não é, agora não vou trabalhar mais, eu vou ficar aqui dentro da igreja, porque o meu sonho é ser pastor. Então, mesmo você não tendo ainda um vínculo mais forte com a igreja, você já quer se projetar para trabalhar na obra de Deus, e não é assim. Não é a gente que decide isso, é Deus que escolhe, é Deus que chama, é Deus que define o tempo em que isso vai acontecer. Se pessoas têm esse sonho, têm esse desejo, isso é nobre, mas deve ser colocado no altar de Deus, deve ser consagrado ao tempo de Deus, para que Deus faça. E nesse processo, nós estamos nos preparando através do quê? De entendermos isso,
que Deus é uma pessoa e que Ele quer a nossa presença. Ele quer a nossa presença. Isso pode acontecer em 2 níveis. Você na comunhão do Espírito Santo, você com Deus no lugar secreto. Lendo a palavra no seu quarto, orando e falando com Deus que te escuta 24 horas por dia. Esse é um nível de comunhão. E outra comunhão, é essa daqui, é a comunhão do corpo de Cristo. Ambas custam sacrifício. Porque a primeira custa o sacrifício de você desacelerar a sua alma, de você romper com o espírito da ansiedade, da correria, parar tudo que você está fazendo e ficar aos pés do Senhor, como fez Maria. A palavra em Lucas 10, versículo 38, conta a história de 2 mulheres, irmãs de Lázaro, que receberam Jesus na casa delas. E assim que Jesus chegou, as 2 irmãs tiveram atitudes diferentes. Maria, vendo que era Jesus que estava na casa dela, o mestre, o rabi, o pastor, o apóstolo daqueles dias, o homem de Deus, ela se assentou aos pés de Jesus e ficou conversando com Jesus, e ficou ouvindo Jesus, e ficou adorando a Jesus, e honrou a Jesus com a presença dela. Mas Marta também queria ajudar, Marta também queria honrar Jesus, só que ela estava honrando a Jesus não da forma como Jesus queria ser honrado, e sim honrando a Jesus de uma forma humana. Qual era a forma de Marta honrar Jesus? Tentar preparar uma tremenda ceia para Jesus. Então ela foi lavar toda a louça, ela limpou a casa, ela preparou a sala de jantar, ela pôs a melhor toalha na mesa, ela ficou lá arrumando os copos, e ela fazia tudo isso apressadamente, porque talvez o tempo que Jesus fosse ficar na casa pudesse ser pouco. Jesus era alguém muito procurado, muito amado, muito desejado, muito requisitado. Então Marta começa a correr de um lado para o outro, para tentar deixar tudo pronto, e ela começa até no coração dela a reprovar Maria. E ela diz para Jesus num determinado momento: Jesus, manda Maria vir me ajudar. Eu estou fazendo tudo aqui para receber o Senhor. Eu estou correndo tanto para suprir todas as necessidades, fazer tudo acontecer aqui na casa. E Maria fica aí conversando, parada aos seus pés. E Jesus, intencionando mudar os pensamentos de Marta, Ele diz: Marta, Marta, por que você anda assim, ansiosa, agitada, correndo e cheia de aflição, já pecando porque está julgando a sua irmã? Ele não falou isso, né? Mas a gente entende que isso está na essência do que Jesus está falando. Enquanto Maria descobriu qual é a melhor parte. Na mentalidade do mundo, qual é a forma correta de fazer as coisas? Correr para edificar a família, para suprir a família, trabalhar desenfreadamente, ter 3 empregos, correr daqui para lá, de lá para cá, lutar por status, lutar por dinheiro, lutar pela sobrevivência, pagar as contas. E tudo isso está correto. Nós não podemos ser negligentes, nós não podemos ser preguiçosos. Nós temos que ser pessoas trabalhadoras. Mas nós temos que viver como filhos do reino, entendendo o que Maria entendeu, que o que vai acelerar o processo da nossa conquista, da nossa transformação primeiro e depois da nossa conquista, é nós nos colocarmos aos pés de Jesus. É você, em vez de sair de manhã já atropelado e atrasado, correndo atrás das coisas, e alguns usam até uma linguagem corrompida, dizendo: vou correr atrás do prejuízo. Olha que palavra. O que você está fazendo, meu irmão? Estou correndo atrás do prejuízo. O que é isso? Para de falar uma coisa dessa. Se arrependa agora, em nome de Jesus. Porque o que você fala é o que você vive. O que você fala é o que você é. Se você pensa que você vive correndo atrás de prejuízo, o prejuízo vai acabar correndo atrás de você. E você vai ter prejuízo um atrás do outro. Então mude a sua mente. Nós não temos que correr atrás de prejuízo. Nós não temos que correr atrás de sobrevivência. Nós não temos que ir em busca de provisão. Nós temos que ir em busca daquele que é a fonte de toda vida e de toda provisão, que é Jesus Cristo. Dá um aplauso a Ele. É lícito uma pessoa desejar coisas boas, coisas melhores para si,
lutar e trabalhar pelo seu sustento, pelo quitar das suas dívidas, pela realização dos seus sonhos, mas faça isso de uma forma inteligente. Conquiste isso pela fé em Cristo Jesus. Porque existe uma música muito interessante que marcou a nossa caminhada na visão até aqui, da pastora Ludmila Feber, que fala que ele dá um coração de adorador aos seus filhos. E aqueles que se valem desse coração adorador, eles são supridos de todas as suas necessidades. Quando você entende que a prioridade é buscar Deus, aprender de Deus, deixar Deus renovar a sua fé, deixar Deus renovar a sua mente, deixar Deus acalmar o seu coração, deixar Deus te dar estratégia, para depois você ir agir, esses que entendem isso são os que prosperam, são os que conquistam, são os que suplantam as grandes dificuldades, são os que se tornam bênção na vida de outras pessoas. Nós somos uma igreja e trabalhamos numa visão onde somos chamados de líderes por Deus. O que um líder precisa? Ele precisa estar perante a face de Deus, para que quando ele chegar diante do povo, ele não esteja vazio. Tem um livro aí que diz, andando de tanque vazio, porque a fé de alguns é tão tênue, porque a liderança de alguns é tão frágil, a ponto de que vivem ganhando e perdendo pessoas, porque eles estão ainda trabalhando com uma estratégia humana, com uma mentalidade humana, com conselhos humanos, e as pessoas não estão na igreja para buscar conselhos de homens, as pessoas estão na igreja para receber sabedoria de Deus. As pessoas querem conhecer o poder de Deus. Amém? Então, se nós como líderes, se nós como mediadores, mediadores não, porque mediador há um só, que é Jesus, como intercessores e sacerdotes, dentro de uma visão sacerdotal, estamos entre Deus e as pessoas, como intercessores delas, como orientadores delas, como líderes desse tempo e dessa geração, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos deixar que Deus nos vivifique o Espírito. Nós precisamos deixar que Deus renove a nossa mente, tire a nossa mentalidade, que também está errada, equivocada, e ponha a mentalidade dele em nós. Os pensamentos de vida, os pensamentos de vitória, os pensamentos de saúde, porque tem muita gente que não prospera, porque o problema está na base. Qual é a base? A mente. E qual é o problema da mente? Pensamentos equivocados, pensamentos que ainda são fortalezas do diabo na sua mente. Eu sou um fracassado, eu sou um derrotado. Como você é um fracassado e um derrotado, se o Deus Todo-Poderoso, se o Rei Vitorioso veio habitar dentro de você? Você é uma pessoa mais do que vencedora por meio de Cristo Jesus. Pastor Marco Aurélio falou uma palavra uma vez no encontro que nunca mais eu esqueci. Ele disse assim, ministrando: como o filho do vitorioso pode ser o derrotado? O filho do vitorioso, que é Deus, porque o nosso Deus é um Deus invicto, Ele nunca perdeu uma batalha e jamais vai perder, e todo aquele que está associado a Ele, vence com Ele. Esse Deus, Ele é um Deus que nos dá vitórias, e se nós somos filhos dEle, nós temos a herança das suas vitórias, nós temos a herança dos seus trunfos e das suas glórias. Você consegue compreender? Então você precisa mudar o conceito que você tem de você mesmo, e jogar fora todo aquele conceito equivocado, errado, que disseram: você não é capaz, você não é nada, você é um Zé Ninguém. Não é isso que o mundo fala para a gente? E você saber que você é verdadeiramente um filho de Deus, e alguém que tem dentro de você algo que te distingue de todas as outras pessoas que estão no mundo. O que é que te distingue? A excelência do conhecimento de Cristo. O fato de você saber que Deus existe, que Ele é santo, que Ele é puro, que Ele é sábio, que Ele é perfeito, que Ele é o Todo-Poderoso, e que Ele decidiu coroar a sua vida com essa mesma vida. Ele decidiu vir habitar dentro de você. Quantos recebem isso? Dá um aplauso ao Senhor. Então, em resumo, por favor, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que pareis de vos depreciar. Pare de falar: eu sou burro, eu não sei nada, eu não posso nada, porque você está falando uma coisa que é o que te ensinaram a pensar. Mas o que a Bíblia te ensina a pensar? Que você tudo pode naquele que te fortalece. Como que você pode ser burro
se o Espírito excelente de Deus que habitava em Daniel, um homem tão sábio, que passou por 3 governos, os reis caíam, os presidentes passavam e Daniel permanecia por causa da graça de Deus sobre a vida dele, da sabedoria de Deus que nele operava. Esse mesmo Espírito que operava em Daniel é o Espírito Santo que está em você. Você pensa que era um outro Espírito especial que Deus deu a Daniel? Não, é o mesmo Espírito. O mesmo Espírito de sabedoria, de inteligência que Deus deu a Daniel, Ele deu a você. Mas por que às vezes essa inteligência não flui? Porque às vezes essa sabedoria não resplandece em você? Porque ainda existem pensamentos envelhecidos, ocupando o lugar dos pensamentos divinos. Muitos ainda são filhos de Deus, são filhos do reino, são filhos da sabedoria, são filhos da excelência, mas se comportam como mendigos, se comportam como pessoas que se depreciam, se comportam com aquela ideia, eu não sou nada, eu não sou ninguém, isso não é para mim, eu não posso ter essa roupa, eu não posso ter essa casa, eu não posso ter esse carro. A pessoa até aceita, isso é para o apóstolo René. Essa casa aqui, o apóstolo Fábio ia morar nessa casa. Eu posso morar nessa casa, e você, não pode não? Eu sirvo a um Deus que me abençoa com prosperidade e você serve a quem? Ao Deus da miséria? Você serve ao Deus do te vira aí, maninho? Aquele Deus do ajuda-te que eu te ajudarei? Não é por aí não. É dele que vem tudo para nós. É lógico que nós vamos fazer sim a nossa parte. Mas tem um evangelho de fé aí que é assim, sou eu que tenho que fazer. E não é isso. Deus trabalha a nosso favor. Deus deseja coisas melhores para nós. Mas isso passa pela mudança dos nossos conceitos. Eu preciso entender quem Deus é. E eu preciso entender também quem eu sou em Deus. Amém? Eu sou um filho de Deus. Eu sou alguém amado por Deus. Para com essa choramingação de ninguém me ama. Ninguém me ama, ninguém me quer. Isso é fruto de traumas. Seja curado dos seus traumas. Seja curada da sua carência crônica, que é fruto do desafeto, da incapacidade dos seus pais de te amar. Você sofreu muito, você não foi amado, você não foi suprido nos afetos pela sua família. E por causa disso, sedimentou na sua mente um pensamento de que se as pessoas mais importantes para você, seu pai e sua mãe, não te amaram, ninguém mais vai te amar. Mas esse não é um relatório divino. Essa ideia é a ideia do mundo. Essa é a ideia humanista e mundana que o diabo plantou na sua mente. Sabe qual é a ideia de Deus? Salmo 27:10. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Então você pode não ser amado por ninguém, mas você é muito amado por Deus. Você recebe esse amor? Então que esse amor toque o seu espírito agora e te cure completamente, em nome de Jesus. Deus cuida de nós, está cuidando até dos carros lá fora aqui, ó. Tem um carro aberto com coisas dentro, inclusive bolsa. É um Palio verde, placa DSI 4068. Amém? Corre lá para pegar sua bolsa e fechar seu carro, que pode chegar lá e encontrar 2 bolsas lá, que alguém vai pôr lá mais uma bolsa para você. É melhor você ir antes que entre uma bolsa lá no seu carro que não seja sua. Então vamos continuar. E o que Paulo diz que isso custa? Essa transformação da mente, que vai mudar nossa linguagem, que vai nos dar a voz profética, que vai fazer as nossas orações serem atendidas, que vai fazer o sobrenatural de Deus trazer existência na nossa vida, aquilo que não existe, mas é promessa. O vivificar do nosso espírito, o renovar da nossa mente. E isso não tem jeito de acontecer se você não dedicar tempo a Deus. O que Jesus disse a Maria? A Marta, perdão? Marta, você está equivocada. Você está como aquele povo do mundo lá em 2016, que vive correndo para lá, para cá, agitado, ansioso, preocupado, lutando, correndo atrás do prejuízo, quando na verdade a tua irmã é que está certa. Ela escolheu a melhor parte, ela decidiu me adorar, ela decidiu se expor a mim para aprender de mim, ela decidiu receber o meu amor e a minha bênção. Amém? Quando você vem aqui, não só Deus renova a sua mente, Deus faz você entender quem realmente é Deus e quem
Você é em Deus, mas você sai daqui com a bênção de Deus para viver experiências que vão te comprovar essa glória de Deus na prática. Você vai, nesse ano de 2016, viver as novidades do Senhor. Você vai viver grandes experiências com Deus, grandes milagres, milagres sobrenaturais da parte do Senhor na tua vida, vão consolidar a tua fé e vão renovar o seu entendimento, em nome de Jesus. Só quem recebe, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor. E a última coisa, porque a gente precisa terminar esse culto. Ele diz que o sacrifício deve ser vivo, santo e agradável a Deus. Uma outra coisa que precisa mudar na nossa mente é assim: não vou, isso não é interessante para mim. Não vou lá, não está agradável para mim. O homem, ele se faz centro. Ele fica preso no ambiente da sua própria vontade. Ele só faz aquilo que lhe agrada, ele só faz aquilo que ele gosta. Isso é um equívoco. Isso é um pensamento humanista. Isso é um pensamento mundano que precisa ser tirado da sua vida. Porque o culto tem que ser santo e agradável a Deus. A gente vem para agradar a Deus. A gente vem para adorar a Deus. A gente vem para aprender a fazer a vontade de Deus. E quando eu me esvazio dessa condição humana, esponjosa, né, que suga, que quer tudo para si, que quer fazer do seu umbigo o centro do universo, e eu considero que Deus espera algo de mim, que Deus quer algo de mim, então eu começo a viver a verdadeira fé. Então eu começo a ser realmente transformado, para entender que no reino, apesar de ser filho, o reino tem um Senhor. E diante desse Senhor, além de eu ser filho, eu sou servo. Amém? Eu sou criatura, eu não sou criador. Então não sou eu que tenho que ser favorecido só, agraciado, abençoado, suprido. E se Deus não me suprir, se Deus não me abençoar, eu vou embora e não brinco mais de Jesus. Não. Recebermos coisas de Deus é fruto de nós realmente aprendermos a amá-lo. Porque Deus é uma pessoa que ama você, mas quer te ensinar a amá-lo também. Isso é muito simples, isso é muito fácil. É só você realmente abrir o seu coração para o amor de Deus. E saber que pelo amor de Deus, você vai ver a sua família restaurada. Pelo amor de Deus, você vai ver a sua vida pessoal, a sua alma, a sua condição pessoal, o seu conceito de si mesmo ser transformado. E você vai ser transformado por Deus, não só numa pessoa abençoada, mas numa pessoa abençoadora de muitas outras. Quantos podem dizer amém para isso? Isso que eu estou te falando é algo muito bom. Amém? Mas o preço disso é o sacrifício de buscar a face de Deus. É o sacrifício de orar. É o sacrifício de parar um pouco as coisas e correr para o quarto para orar. É o sacrifício de parar tudo, desligar o programa interessante lá da televisão e falar: não, em vez de ficar vendo essa coisa aí que só me acrescenta conhecimento, eu vou lá ler a Bíblia, porque a Bíblia, além de conhecimento, ela me acrescenta ânimo, fé, unção. Então eu vou lá buscar a face de Deus. E aí você começa a trocar os pensamentos, os hábitos velhos, humanos, por uma nova vida, onde não só se renova, se transforma o seu interior, mas se transforma também tudo ao seu redor. Amém? Então, para finalizar, ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Tudo que Deus nos manda fazer tem um porquê e um para quê. Qual é o benefício de não tomarmos a forma deste mundo, não nos deixarmos conformar pelo mundo, mas nos deixarmos conformar por Deus? Conformar quer dizer dar a forma, modelar. Então não deixa o mundo te modelar. Não deixa o mundo te convencer dizendo que você está perdendo tempo aqui, que você virou fanático, que você ficou doido de vir à igreja, de andar com Bíblia, de falar de Jesus. Essa é a mentalidade do mundo. A mentalidade de Cristo é de que se você não deixar o mundo te conformar, mas deixar a palavra de Deus mudar a sua mente, mudar o seu coração,
então você vai ser uma pessoa feliz. E você vai ser uma pessoa habilitada a fazer muitas outras pessoas felizes. Quem recebe isso da parte de Deus? Então diga: Senhor, quer aplaudir Jesus? Pode aplaudir, o aplauso é para Ele. Diga: Senhor, eu te peço, neste ano de 2016, o ano da reforma, comece, Senhor, esta reforma pela base. Mude, Senhor, os meus pensamentos, os meus conceitos acerca de quem é o Senhor e também acerca de quem eu mesmo sou. Ajuda-me, Senhor, a não ter pensamentos humanos, nem tampouco mundanos, mas renova e transforma a minha mente, dando a mim os pensamentos, os sentimentos de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus está trabalhando na sua mente. Qual é a parte que Deus faz? Vai te revelar os tesouros da sua sabedoria e do seu conhecimento. Qual é a parte que compete a você? Fazer sacrifício, de buscar a presença de Deus, de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, de começar todos os dias buscando a face de Deus e orando, pedindo pelo menos em 5 minutos o cuidado de Deus, a direção de Deus para as decisões que você tem que tomar. Começar o dia pedindo que Deus te livre das tentações, das inclinações do seu próprio coração humano, e fazendo você ser uma pessoa guiada pelo Espírito Santo, porque todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo, ele alcança a graça aos olhos de Deus e todas as portas se abrem, todas as coisas se renovam. Amém? Quando a gente tem a nossa mente mudada, muda também a nossa maneira de falar, e quando muda a nossa linguagem, automaticamente o nosso corpo obedece essa linguagem corrigida, e a partir de então, tudo começa a mudar. A sua vida muda quando você muda. Então diga: Senhor, faz na minha vida, neste ano, a partir da minha vida espiritual e da minha mente, toda mudança que o Senhor deseja fazer em mim, para o louvor da sua glória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Dê um aplauso ao Senhor.